Jeffrey Podcast, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com uma saudade imensa. Hoje na bancada do Jeffrey Podcast, estamos aqui com a doutora Kátia. Ela vai falar um pouquinho o que é ozonoterapia, quais os benefícios. E eu quero fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube veja que tem relevância e entregue para o Brasil inteiro. Bora! Senta aqui com a gente. Estou convidando vocês, hein? Jeff Podcast. Doutora Kátia, fique à vontade, pode se apresentar para o nosso público, né? Essa casa aqui, essa bancada é sua, sinta-se em casa. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de cara, assim. O que é ozonoterapia? Quais são os benefícios? Então, ozonoterapia, boa noite a todos. É com muita satisfação e gratidão, né, que eu hoje estou aqui. Quero agradecer já a oportunidade de estar aqui, podendo levar um pouquinho do conhecimento, né? Porque a ozonoterapia é uma técnica, né, e ela atua, né, no nosso corpo de forma que leva a oxigenação para os nossos tecidos. O nosso corpo, a ozonoterapia, ela atua como um anti-inflamatório, como um analgésico, como um antifúngico. Então, ele vai agindo no nosso corpo. Existem vários tipos de protocolo, vários tipos de vias de aplicação, né? Nós temos a via de aplicação sistêmica e atópica. E aí a gente vai vendo a necessidade de cada paciente. Interessante. Viu, gente? Olha aí, ó. Já vai deixando o like, compartilha esse conteúdo para sua família, vai lá no grupo do WhatsApp, porque esse conteúdo ele tem que ser passado para frente, gente. É utilidade pública, hein? Qualquer pessoa pode passar, fazer esse tratamento. Como que funciona o tratamento? A senhora pode explicar um pouquinho aqui pra gente? Então, a ozonoterapia, a gente avalia, faz uma avaliação, né, de todos os pacientes, com muito cuidado. Existe contraindicação sim, né? Quem tem a enzima GCSPD, né? Não é indicada a ozonoterapia. São poucas contraindicações, né? E quem tem a hipertireoidismo também não é indicado. Mas tudo isso a gente vê na hora da avaliação. Na hora da avaliação a gente faz Alguns testes? Sim, sim. E aí a gente vai colhendo todas as informações e aí a gente vai vendo qual vai ser a via de aplicação, qual é a concentração. O ozônio ele nada mais é do que oxigênio em 3 moléculas, né? E é uma forma natural, o que é maravilhoso, porque não tem não prejudica o nosso corpo. Eu já faço uso do ozônio, já tem 7 anos, e eu venho observando que de lá para cá, no meu organismo, hoje eu posso falar com propriedade os benefícios que a ozonoterapia pode fazer na vida do ser humano. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre fugi muito da rede social, eu sempre fiquei muito no meu cantinho, mas eu vinha pensando que é um egoísmo eu querer só para mim esse bem-estar, porque não só melhora o nosso condicionamento físico, não só melhora o nosso condicionamento mental. Então eu trato pessoas que têm crise de ansiedade, eu trato pessoas que têm feridas e feridas importantes. Eu tenho pacientes que não operou mais devido a um entupimento na safena e ia precisar passar por essa cirurgia. A gente tem muitos relatos de pacientes que fazem questão de falar, porque eu acho que isso é uma forma de amor, né? Quando a gente quer levar o bem, né, para outras pessoas.
Então, eu super indico a ozonioterapia. Na avaliação, a gente conversa muito sobre o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando. O ozônio tem várias vias de aplicação do ozônio. Ele tem a via sistêmica, e que isso a gente fala também em avaliação. Ela tem a via que a gente consegue fazer tópico, e a gente vai tentando de acordo com a necessidade de cada um. E eu tenho vários relatos de paciente que chega chorando de dor. Isso é uma realidade. E isso me fez me motivar a chegar até aqui. Porque muitos pacientes às vezes ficam meses, anos sem dormir direito por conta de uma úlcera. Hoje eu consigo sentir até mesmo a dor de uma pessoa quando ela chega com uma úlcera. E algo assim que me deixa muito feliz é quando o paciente chega e me fala que não está mais com dor. Isso não é um paciente, não é dois, não é três, não é quatro, eu já tenho bastante relatos. E isso me motivou a chegar até aqui para falar, porque quem me conhece já sabe que eu sou uma pessoa super discreta, eu fico no meu cantinho, até mesmo onde eu moro, poucas pessoas sabem que eu trabalho com ozonioterapia. E hoje eu consigo ajudar pessoas que têm câncer, tá? Ozonioterapia, principalmente, é muito indicado para quem está fazendo quimioterapia, para quem está fazendo radioterapia, porque diminui muito os efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia. Muito interessante, hein? Caramba, que informação, hein? Nossa! E eu não só faço em mim, mas eu faço nos meus filhos, nos meus netos. Eu tenho uma netinha de 2 anos, em dezembro vai fazer 3. Você havia me falado por trás dos bastidores que a sua nora, ela precisou de um tratamento, e esse tratamento foi ozonoterapia. Por que ela precisou desse tratamento? Você pode falar para o nosso público? Então, o nome da minha nora é Pamela, né? E a gente percebemos que tinha algo errado, porque ela já tinha parado de tomar um anticoncepcional e não engravidava. E aquilo estava trazendo um desconforto, né, muito grande, porque ela queria muito engravidar. E todas as vezes que a menstruação dela atrasava, ela achava assim, tô grávida. E quando a gente pensava que estava, fazia o teste, dava negativo. E aquilo trazia uma tristeza, né? Porque a gente queria muito que ela engravidasse. E eu falei assim, olha, como não está normal, vamos procurar ajuda. E aí fizemos os exames, né? E na ultrassonografia constou que ela tinha muitos micropoliscistos, uns 2 ovários. E ela, além desse micropolicisto, ela tinha uma feridinha no útero. E aí a gente começou a querer entender, né, como ajudar, né? Marcamos ginecologista e ele passou o método, né, tradicional. E aí ela falou assim, vamos tentar a ozonioterapia? Falei, vamos. E aí iniciamos 10 sessões de ozônio, né, de ozonioterapia. E antes de terminar as 10 sessões, a ozônio foi tratando uma coisa por sua vez, né? E aí a menstruação dela voltou ao normal? Voltou ao normal. E logo após ela começou a sentir alguns sintomas. E aí ela fez o teste, né? Para resumir um pouquinho, né? Fez o teste e eu voltando do meu trabalho, eu trabalhava à noite. E eu voltando, ela me mandou uma mensagem falando que
Eu fiz o teste e deu positivo. E aquilo trouxe uma alegria muito grande ao nosso coração e o tratamento que ela fez só foi ozonioterapia. Ela não usou outra coisa, né? E tem um vídeo dela, né, falando sobre isso lá no YouTube. E assim, a gente ficamos radiante com a notícia e quando ela passou mal, né, para ganhar a Ana Júlia, ela foi para o hospital e quando chegou lá ela já estava já com 6 de dilatação e eu falei, ai que bom que ela vai ficar, né? E aí eu levei ela para a maternidade que eu trabalhava e ela foi muito bem tratada lá. E quando ela chegou para a sala de pré-parto, foi um parto totalmente humanizado, Nossa, totalmente natural. Então, foi tudo natural, porque o ozônio também é natural, né? E esse método que hoje a gente usa, né? O parto humanizado é maravilhoso, né? Porque é tudo natural, né? é bom para a Então, mulher e para a para criança, né? criança. E hoje a Ana Júlia está com 2 aninhos, ela super esperta, inteligentíssima, e a gente fica muito feliz. Eu tenho 2 netos, né? A Ana Júlia e o Bernardo. O Bernardo ele também faz ozonioterapia, né? Auricular. A auricular a gente faz pelo ouvido, né? Que a gente até tem aqui um esteto e a gente coloca, né, no ouvidinho. Toda criança pode fazer com muito cuidado. Você falou que toda criança pode fazer o tratamento, né? Mas tem um limite de idade? A partir de quantos anos pode ser feito o tratamento? Então, primeiramente tem que saber se essa criança ela não tem, né, essa enzima, né, GCSPD, né? E aí, através de uma avaliação, os meus netos não têm. Então, eu fico bem à vontade em fazer o tratamento de ozonioterapia neles. E eles adoram, eles, sabe, eles pedem. E é muito fácil, não é nada invasivo, né? É pelo ouvidinho que a gente usa esse aparelhinho aqui, né? Um aparelhinho que nós colocamos no ouvido e por uma seringa nós inserimos bem devagarzinho, né? Com bastante cuidado, né? Todo procedimento que mas tem que ser pelo um profissional qualificado, né? Todo cuidado. E quem tem, às vezes eles vão ficando resfriadinhos, a gente já faz auricular neles. E aí, às vezes na mesma hora, eles já vão melhorando, tanto o Bernardo quanto a Ana Júlia. Isso é muito legal. Tá vendo, pessoal? Ozonoterapia. Ozono ou ozônio? Ozonioterapia. 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 Gente, compartilha, deixa o seu like. Olha, sei não, hein? Mas eu acho que você que está do outro lado vai querer entrar em contato com ela, porque é mágico, é surreal o tratamento, hein? Eu faço uma pergunta para a senhora. Qual profissional pode atuar nessa terapia? Eles têm que ser formados em que área? Então, enfermeiros, fisioterapeutas, odontológico, quem farmacêutico também pode. A senhora tem formação em qual área? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Tá vendo aí? Mais uma para você entrar em contato, porque aqui é só profissional completo. Doutora, aí eu falo para a senhora, esse equipamento, ele, assim, uma pergunta técnica, esse equipamento, ele passa por alguma manutenção? Sim, sim.
Ele tem uma manutenção para seguir, Sim, os testes para fazer para ver se ele está se está entregando, funcionando funcionando. certinho. Sim, todo cuidado, né? Quando eu comprei minha primeira máquina, eu tive todo um cuidado, né? Para ver qual era a empresa que Quer era te dar mais o séria. suporte. E aí eu tive todo o cuidado. E eu tive uma surpresa, porque a máquina tem uma profissional que ela é pioneira na ozonoterapia e ela fala muito bem dessa marca, né? Que é a Ozone Life. Ela tem uma placa, ela tem duas placas que ela produz o ozônio puro. Então, dificilmente um paciente ele vai ter alergia ou vai ter alguma reação adversa do ozônio. Então, a gente fica muito tranquilo. Eu estou trabalhando com essa máquina já há 7 anos e assim, eu só tenho que falar bem, né? A gente tem uma resposta muito significativa desse aparelho. E eu fico muito feliz, né? Não trabalho para o Ozone Life, não. Mas eu precisava falar, porque coisa boa a gente tem que passar. A gente não pode guardar, né? As coisas boas. E mesmo sendo um tratamento natural, tem alguma contraindicação? A pessoa tem alguma reação que a pessoa possa ter, assim, surpresa, aquela reação surpresa por de repente entrar no tratamento? Ou quando você segue o protocolo e você faz o diagnóstico do paciente, esse paciente ele não vai ter reação nenhuma? Como é que funciona isso? Vamos supor que eu vou fazer o tratamento com a senhora fez o diagnóstico todinho, mas quais são as reações que eu posso ter? É reação assim, complicada, reação normal, faz parte? Como que funciona? Não. É, por isso que é feita a avaliação. Uma boa avaliação dificilmente vai ter algum erro, porque Sim. você vai colher todas as informações e você vai aplicar aquilo que o seu paciente precisa. Quando que foi liberado pelos órgãos a ozonoterapia como um tratamento? Então, por muitos anos, foi uma luta, uma guerra, né, muito grande para ser regulamentado, né, aqui no Brasil. Porém, assim, eu sempre falo, né, que eu admiro muito. Cuba já se faz esse uso da ozonoterapia há muitos anos. E lá eles fazem como se fosse hoje aqui no SUS. Então as pessoas têm acesso. Então lá o nível de morte por bactéria é muito pequeno. E em Lisboa também tem um hospital chamado assim Hospital Sem Dor, porque lá tem ozonoterapia. E eu entendo que assim hoje aqui no Brasil já foi regulamentado em todo o território nacional, né? Na Lei 14.648, né, barra 2003, mas essa luta ela já vem, né, sendo atuada assim pelos profissionais, né, que vem lutando e em cima de comprovação científica é que foi aprovada essa lei. Então a gente fica muito tranquilo e hoje trabalhar com ozônio, porque é regulamentado no Brasil, que é o que muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem e precisa, às vezes, tem muitas pessoas sofrendo de dor, sofrendo de dor na coluna, como hérnia de disco. Para qualquer tipo de dor, a ozonoterapia ela responde muito bem. E aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu acho que é uma pergunta até que quem está do outro lado aí deve estar querendo fazer essa pergunta. Quando que eu sei que esse profissional que promete entregar esse serviço, ele é regulamentado? Então, Aonde eu faço essa consulta? essa, essa consulta, pelo menos comigo, né, eu apresento, né, para os meus pacientes os meus documentos, né, e assim, eu acho que devido a
a esse aumento, né? Esse aumento de pessoas trabalhando com ozônio, e todo profissional ele tem que estar regulamentado por algum órgão, né? Ou pelo órgão conflito, ou pelo COREM, que é o de enfermagem, né? Esse profissional ele tem que estar habilitado para trabalhar com ozônio e tem que fazer, né? Tem que ter o curso de ozonioterapia para se formar um ozonioterapeuta. Só quem pode trabalhar com ozônio é quem é profissional de saúde, né? E que esteja regulamentado ali com algum órgão, né? Tanto pode ser fisioterapeuta quanto da farmacêutico. Kátia, e o pessoal que está nos assistindo aqui, como é que faz para poder entrar em contato contigo? Você tem um número que você possa passar aqui para o Jeffrey Podcast? Tenho sim. Então é o 021 976 96 3626. Esse é o meu contato. Eu sou do Rio, né? E estou agora trabalhando aqui na região dos Lagos, que fica ali em Araruama, no centro, né? Ali da Praia do Coqueiral. E está sendo muito legal. Eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, né? E eu tenho só que agradecer. Quero agradecer você, né, por essa oportunidade, né, por essa. Eu fiquei encantada quando eu recebi esse convite, né? Fiquei maravilhada, que eu falei, nossa, eu estou surpresa. E eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de levar um conteúdo dessa magnitude para o nosso público. Ó, muito obrigado pela tua presença. Jeffrey Podcast. Pessoal, compartilha, curte. Você compartilhando, você comentando, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e você pode estar salvando uma vida, pode estar ajudando alguém. Jeffrey Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Obrigado, minha amiga.